Oi, oi, musicais! Seja bem-vindo ao canal da Musicuidar. Eu sou Caroline Santos, musicoterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando a sessão de musicoterapia desanda. Vem comigo! Nem toda sessão de musicoterapia acontece como a gente planeja e às vezes a sessão ela desanda. A criança se desorganiza, perde o interesse, tem aquela dificuldade de engajar e naquele momento essa dúvida surge. O que fazer? A primeira coisa que eu preciso te dizer é: isso faz parte da prática clínica. Sessões que não seguem o planejado não significam que algo deu errado. Muitas vezes, aquilo faz parte do processo terapêutico daquele paciente. E aí, no início, é super normal que a gente quer muito que as coisas sigam conforme a gente vai planejando. Mas na prática, é entender que musicoterapia é um processo vivo. E isso não anula o fato de que é importante sim continuar planejando, mas estar preparado para sessões como essa que podem acontecer. E vou dizer para vocês que nem sempre o controle é o caminho. Então, quando a sessão desanda, ao invés de tentar corrigir imediatamente, é importante observar: o que essa criança está me mostrando agora? O que foi que mudou no comportamento desse paciente? O que essa criança pode estar tentando transmitir através desse comportamento? O que essa criança está tentando comunicar através disso? E a partir dessa escuta, a gente pode fazer alguns ajustes, como, por exemplo, mudar a proposta, ou até mesmo simplificar aquela atividade, ou então acompanhar o interesse da criança e até reduzir a intensidade daquela sessão. Uma coisa que eu costumo dizer é que às vezes o melhor caminho não é insistir, mas acompanhar. Dessa forma, nós conseguimos ali acessar caminhos que muitas vezes a gente não tinha pensado antes com esse paciente. Novas aberturas, novas formas de interação. É ouvir o que esse paciente traz. Ouvir o que essa criança está trazendo naquele dia de sessão. Então, reduzir estímulos, desacelerar, acompanhar mesmo esse paciente. O que ele está conseguindo sustentar nesse momento. Isso é extremamente valioso e muitas vezes passa despercebido. Em alguns momentos, a criança ela pode estar mais agitada, ela pode estar mais desorganizada ou até mesmo cansada. E é claro que isso vai impactar diretamente na forma como ela participa da sessão. E nesses momentos, a gente pode ali redirecionar o foco da atividade planejada para um momento de regulação, um momento de acolhimento. E outra coisa que eu costumo falar é que nem toda sessão precisa dar certo no sentido do que a gente imagina, porque às vezes só sustentar aquele momento já é parte do processo. E aí eu vou te dizer algo que é muito importante: a forma como você se coloca nesse momento faz total diferença. A sua calma, a sua escuta, a sua flexibilidade enquanto terapeuta, tudo isso vai ajudar a sustentar essa sessão mesmo quando as coisas não estão indo ali como esperado. Sessões que desandam também ensinam muita coisa pra gente. Elas nos mostram caminhos, possibilidades e ajudam até mesmo a gente compreender melhor aquele paciente. Agora, é preciso que estejamos abertos para isso. Eu lembro de um paciente que tive que nesse dia ele demonstrou muita resistência para as propostas que eu tinha preparado e assim, não engajava de forma nenhuma nos seus maiores interesses, nas atividades que já costumávamos ali trabalhar. Até que, por meio dessa escuta, mediando ali com recursos, com diálogo, essa criança conseguiu comunicar que estava cansada. E se naquele dia era possível que nós utilizássemos aquela sessão para simplesmente ouvir música, realizar uma escuta ativa e
foi muito interessante que naquele dia em específico eu pude ampliar o repertório com esse paciente. Eu pude ver músicas que esse paciente gostava que até então não tinham chegado em sessão. Então eu lembro que a gente começou a montar a playlist no Spotify e essa criança, conforme escolhia as canções, ela dizia o porquê estava escolhendo cada canção. Então um paciente que inclusive demonstrava muita dificuldade de comunicação, de sustentar um diálogo naquele dia, por uma sessão que foi para um outro caminho do que se tinha planejado, trouxe muitas possibilidades para o seu próprio plano de intervenção. E aí, se a gente for parar para pensar, quanta coisa foi trabalhada naquele dia, quanta microevolução houve desse paciente sair de um certo lugar para um outro lugar, nessa sessão em específico. Então, cabe a nós estarmos preparados e sabermos conduzir o processo quando ele chega para nós dessa forma. Então, nem sempre é sobre fazer a sessão voltar ao controle. Às vezes é escutar o que está acontecendo ali. Me conta aqui nos comentários, você já passou por uma sessão assim? E o que você fez naquele momento? Pois é, eu espero que esse vídeo tenha te levado a lugares de reflexão acerca disso, porque enquanto profissionais nós precisamos a cada dia estarmos nos moldando para essas situações que acontecem e que fazem parte da prática clínica. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. E também deixar o seu like se você gostou dessa temática, desse assunto. Grande beijo da tia Carol e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!